Antecedentes criminais e reincidência. Você conhece as diferenças entre esses dois institutos tão importantes e super cobrados na sua prova da OAB? Vamos analisar nesse vídeo rápido, direto e objetivo, dois temas que se confundem e são muito cobrados na prova da OAB para que a gente possa resolver isso de uma vez por todas e acertar as questões na sua prova. Mas antes de começar, curte aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, sigam as nossas redes sociais e ative aquele sininho para serem notificados de vídeos rápidos, diretos e objetivos de direito penal como esse. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues, estou aqui para a gente falar um pouquinho de direito penal, especificamente de dois institutos que caem muito na nossa prova: os antecedentes criminais e a reincidência. Eles têm algumas coisas em comum e algumas diferenças muito importantes para que a gente possa acertar questões na prova sobre esse assunto. Vamos começar entendendo um pouquinho esse tema e não se assuste. Muita gente fica dizendo que acertar a questão sobre antecedente, reincidência na primeira fase, que a gente não tem acesso ao vade-mecum, que a gente tem que entender apenas e guardar, seria tipo uma missão impossível? Não é uma missão impossível. É tranquilo se a gente entender em que local cada um desses institutos se situa na dosimetria da pena. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente for calcular a pena criminal, a gente vai ter três etapas. E os antecedentes estarão situados na primeira fase da dosimetria, enquanto a reincidência é uma circunstância agravante que está na segunda fase da dosimetria. Então há uma diferença aqui básica de local e como se aplicam tanto os antecedentes quanto a reincidência na hora de fazer o famoso cálculo de pena. Não é essa a pena. Vamos tentar de novo para fazer o famoso cálculo de pena. Ah, agora funcionou. Tá. Então, para calcular a pena mesmo, a pena concreta, vamos analisar isso aqui rapidinho? Anota aqui comigo, ó. Olha só. Na dosimetria concreta da pena, a gente tem a primeira fase, onde são analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, e a mais importante delas são os antecedentes, que estão aqui na primeira fase. Na segunda fase, a análise deve ser feita através de famosas circunstâncias agravantes e atenuantes de pena, do artigo 61 e 62, 65 e 66, e a reincidência está aqui, nesse momento. E aí a terceira fase são as famosas causas de aumento e de diminuição de pena. Não trazem maiores dificuldades, que tem aqueles valores certos de quanto aumenta e quanto diminui. Mas vamos focar primeiro nos antecedentes. O que é ter antecedente criminal? A primeira coisa é o seguinte: para ter antecedente criminal, você tem que ter uma sentença penal transitada em julgado no momento em que o juiz vai... Esse aqui... Não, e não é esse aqui. O outro juiz, pode ser esse aqui, vai fazer a conta, ou seja, quando ele vai aplicar uma pena, dosar uma pena concreta sobre um crime, e aí quando ele vai fazer a dosimetria, tem que ter contra esse sujeito já um trânsito em julgado condenatório anterior. E aí ele vai considerar a presença desse trânsito em julgado para tornar a pena base da primeira fase maior, considerando então a presença de antecedentes criminais. Então, basicamente é isso. Qual é a grande pegadinha? Ele aqui com a gente de novo sobre esse assunto. É a famosa súmula 444 do STJ, que diz assim, ó, que inquéritos policiais, ações penais em curso, não podem ser levadas em conta para efeito de aumentar a pena na primeira fase, basicamente em razão de antecedentes criminais. E é isso que a OAB gosta de perguntar. Essa é a famosa súmula da galinha. E, pessoal, repitam o número da súmula comigo, das galinhas. Súmula 444. Fala de novo. 44444. Não parece galinha? Parece. Tá bom, vai. É só para ajudar a guardar. Ah, tem gente que acha que parece pato, mas pato faz quen-quen. Enfim, vamos então lembrar. Essa é a súmula mais importante para o tema. Significa dizer que quando numa questão da sua prova da OAB, você encontrar um caso concreto dizendo que o sujeito tem um inquérito, 2, 3, que tem uma ação penal já com sentença condenatória, mas de primeira instância contra ele, e agora o juiz vai julgá-lo e vai aplicar uma pena por um outro crime, ele não poderá ter antecedentes criminais considerados para aumentar a sua pena base,
porque inquérito, ação penal em andamento, aliás, os institutos 9.099, transação, a ANPP, a suspensão do processo, esses institutos do processo, nenhum deles vai poder dar origem a ter antecedentes criminais quando a gente fala de um novo crime e uma nova dosimetria sendo feita pelo juiz. Legal? Tá. Agora, a reincidência, ela está presente no artigo 63 e 64 do Código Penal. Então, dá uma olhadinha no 63 e 64, porque aqui tem regras muito claras do que é a reincidência. E aí, a gente tem que chamar atenção para alguns detalhes. Primeiro, a diferença fundamental. Então, fique muito atento agora, porque a diferença fundamental entre reincidência e antecedente é que a reincidência exige que, na data da prática da conduta, ou seja, quando o cara atua, por exemplo, quando ele atira e mata alguém, no momento da ação tem que ter um trânsito em julgado condenatório anterior por qualquer outro crime, que não precisa ser o mesmo crime, contra o sujeito. Então a regra básica é essa: haver um trânsito em julgado condenatório anterior no momento da prática da ação, da conduta, diferentemente dos antecedentes, onde você não está preocupado com o momento da ação, da conduta do segundo crime, e sim do momento em que o juiz está aplicando a pena por um outro fato, para ele então entender que existe antecedentes criminais. Na verdade, a reincidência ela é mais específica. Ela exige que a prática da ação seja posterior ao trânsito em julgado. E detalhe, a reincidência tem ali uma questão ligada ao tempo. Tempo. Porque na lei está especificado que o cara é reincidente sempre que ele cometer um novo fato após já existir um trânsito em julgado condenatório contra ele. E continuará sendo considerado reincidente para agravar a sua pena, lembrando que reincidência é uma agravante da segunda fase, sempre que ele praticar esse novo fato após ter o trânsito em julgado e até 5 anos, que atenção, não pode deixar ter restrição. Olha, atenção mesmo aqui, tá? Porque 5 anos contados da data do término de cumprimento da pena, do fato anterior existente. Então, se ele praticar um novo crime existindo um trânsito em julgado, ele é reincidente. Se ele praticar um novo crime passados 5 anos, que vão ser contados da data do término de cumprimento de pena, ou da extinção da punibilidade, ou, como diz o próprio 63 e 64, da data onde ele saiu em livramento condicional ou que teve o seu sursi aplicado, a suspensão condicional da pena, lá do artigo 77 do Código Penal, conta-se 5 anos. Cometeu o fato depois desses 5 anos, ele passa a ser o que a gente chama de primário ou tecnicamente primário. Leia-se, não há reincidência e, consequentemente, ele não pode ter sua pena agravada. Legal? Para finalizar, lembrem-se, crimes militares próprios, legal? Aqueles que são só ligados ao Código Penal Militar, que não tem um paralelo no Código Penal comum, como, por exemplo, deserção, eles não são levados em conta para reincidência e muita atenção, que isso já foi questão da nossa prova da OAB, assim como os chamados crimes políticos, crimes com características específicas ligados à atuação política, ok? Então, crimes de natureza política. Bacana? Esses também não vão gerar reincidência. Isso tem matéria expressa no Código Penal, lá no artigo 64, e, portanto, só para lembrar, porque isso pode aparecer como uma pegadinha na sua prova. Então, fique atento. Maravilha? Assunto resolvido, pontos principais abordados, e agora você já pode comemorar. Porque se cair isso na sua prova, você vai acertar e é ponto garantido. Valeu!